Glória a Deus. Deixar uma pequena reflexão aqui para cada irmão. Ali no livro de João, no capítulo 16 e no verso 7, está escrito desse jeito assim, ó. Todavia digo vós a verdade, convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e vós não me verei mais. Então, abençoado, aqui nós temos uma promessa de Jesus antes de morrer, falando aos seus discípulos que ele iria para o Pai, ele iria passar pela morte, e ele tinha que passar pelo aquele processo para que o Espírito da verdade, o Consolador, o que convence o homem do pecado, o que opera as obras, o que opera as mudanças, viesse para nós. Então nós temos aqui uma promessa. Nós só recebemos o Espírito por causa da obra de Cristo. O Espírito só veio habitar em nós por causa que Cristo foi para a cruz do Calvário. A promessa foi feita aqui em João 16. Não é porque merecemos, não é porque fizemos alguma coisa boa. O Espírito só voltou para nós porque Cristo foi. Porque Cristo foi para o Pai. Porque Cristo o enviou. O Espírito só está em nós por causa da promessa que Cristo fez. Para que o Espírito pudesse vir, ele precisaria morrer na cruz do Calvário. Para que o Espírito pudesse vir ficar conosco, ele precisaria passar pelaquilo que ele passou na cruz do Calvário. Oh glória, oh glória. E aqui ele faz uma grande promessa, eu tenho que ir, no versículo 7. Todavia digo a vós a verdade, convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Essa promessa é extraordinária. Oh glórias. Porque muitas das vezes nós achamos que o Espírito veio até nós por motivos nossos. Oh glórias. Muitas das vezes nós achamos que o Espírito veio até nós ou está mudando a nossa vida por meio dos nossos atos. Mas o Espírito só veio por nós por causa que Cristo fez uma obra perfeita na cruz do Calvário. Agora eu quero convidar os irmãos a não cair no mesmo erro da igreja de Gálatas. Não cair no mesmo erro da igreja de Gálatas. Tá vendo essa promessa em João 16 que Cristo está fazendo? Que por causa que ele foi, o Espírito veio a nós. O Consolador veio a nós. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele veio a nós por causa do ato de Cristo. Por causa da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque o texto é bem claro quando ele fala: todavia vos digo a verdade, convém vós que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. É muito bom lembrar que foi por causa de Cristo. Foi por causa de Cristo que o Consolador, o Espírito que convence o homem, veio a nós. Foi por causa da cruz do Calvário. Tem gente esquecendo disso. Tem gente esquecendo disso e a igreja de Gálatas passou por esse processo também. Oh glória, só que Paulo chega na igreja de Gálatas e ele fala uma coisa muito importante. E nos nossos tempos, nos dias que estamos vivendo, oh glórias, dá para ver isso acontecendo também. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir lá no livro de Gálatas, no capítulo 3. Vai ser bem curtinho esse vídeo, então se você puder, já compartilha aí. Já curte. Aleluia. Então sabemos que Cristo fez uma promessa, que por causa que ele iria, o Espírito viria a nós. Foi por causa de Cristo, sabendo dessa promessa, que o Espírito só veio por causa do ato de Cristo, por causa da obra de Cristo. Meu Deus, por causa que Cristo foi para a cruz, então o Espírito veio a nós. Louvado seja o nome do Senhor. E lá na igreja de Gálatas eles estão cometendo um grande erro. Paulo vai chegar no capítulo 3 da igreja de Gálatas, no verso 1, e vai dizer: ó insensata Gálatas, quem vos encantou
a fim de que não obedecesse à verdade. Quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente, aleluias, apresentado crucificado. Paulo torna a repetir a promessa de Jesus. Quando Jesus faz a sua promessa lá em João 16, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da verdade, meu Deus, não virá a vós. Então Paulo chega na igreja de Gálatas e pega a igreja praticando as obras da lei de Moisés. Ô glórias, praticando a lei das obras da lei de Moisés. E ali eles atribuíam que o Espírito veio a eles atribuíam ser cheio do Espírito por conta das obras que eles praticavam. Meu Deus, isso é forte demais. Eu não sei se você consegue compreender isso. Mas Paulo ele chega na igreja e ele diz: ó insensato Gálatas, quem vos encantou, a fim de que não obedecesse à verdade? Aleluias. Quanto entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado crucificado. Porque ele apresenta Jesus crucificado, porque essa foi a promessa. Convém que eu vá, convém que eu for para a cruz, disse Jesus lá em João 16, antes de morrer. Eita, convém que eu vá, porque se eu não for, aleluia, o Espírito da verdade, o Consolador, não virá a vós. O que convence o homem do mundo e do pecado, da justiça e do juízo, não virá. Então eu preciso ir para a cruz, eu preciso concluir o meu chamado. Aleluias. Eu preciso passar por essa morte. Porque se eu não for, ele não vem. Aleluia. Nada vai mudar se eu não for. Meu Deus, por isso que tudo é em Cristo. E aí Paulo diz: eu apresentei o Cristo crucificado. Quem vós está enfeitiçando? A palavra aqui é feiticeiro no original. Quem vós está enfeitiçando, distorcendo? Porque o verso 2 vai dizer assim, ó: apenas quero saber de vós isto. Recebeste, olha só o que Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos, depois de terdes começado pelo Espírito, queres agora se aperfeiçoar pela carne? Preste atenção, porque ele fala: eu apresentei para vocês o Cristo crucificado. A promessa só veio a vocês, só alcançou vocês, porque que Cristo morreu na cruz. Porque que Cristo foi cumprir o seu chamado. Eu apresentei ele crucificado a vocês. Aleluia. E aqui ele faz uma grande pergunta: quem que está enfeitiçando vocês? Quem que está infiltrando essa doutrina em vocês? Quem que está enfeitiçando vocês? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei de Moisés? Ou pela fé naquilo que ouviram? Porque aquilo que eles ouviram é exatamente o que o verso 1 está falando. Aleluia, eu apresentei o Cristo crucificado para vocês. É exatamente a promessa que foi feita em João 16. Convém que eu vá, porque se eu não for, aleluia, o Espírito da verdade, o Espírito que traz mudança ao coração do homem, o Espírito que traz transformação ao coração do homem, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não vem. Agora os crentes da igreja de Gálatas estão achando que quanto mais eles jejuar, quanto mais eles fazer voto, quanto mais eles levar o dízimo, ô glórias, eles vão ter mais o Espírito Santo. Eles estão desconsiderando a promessa, eles estão desconsiderando a obra do Calvário. Eles estão atuando, eles estão atribuindo o Espírito da verdade que opera neles pelo aquilo que eles fazem. Oh glórias, eita, aleluia. Então a salvação, o Espírito que salva o homem do pecado, a salvação, o Espírito que salva o homem da justiça de Deus, aleluia, já não é mais pelo fato de Cristo ter morrido naquela cruz e enviado o Espírito da verdade, aleluia, é por meio das obras, é por meio da prática dos esforços do próprio homem.
Aleluia. E nós vemos isso acontecendo no nosso meio, meu querido irmão. A igreja de Gálatas foi repreendida por o apóstolo Paulo por atribuir as obras, aleluia, as obras pelo Espírito Santo vinha a eles, e largando de lado a promessa que Cristo fez antes de ir para a cruz do Calvário. Convém que eu vá, porque se eu não for, a promessa, o Espírito da verdade, aquele que convence o homem, muda o coração do homem, não virá. Então convém que eu vou. Então que hoje você possa refletir. E se você estiver num lugar desse, como a igreja de Gálatas estava, dando ouvido a falsos mestres, aleluia, que você possa, aleluia, se alertar, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo fala nas cartas de Efésios, aleluia, nós somos salvos pela graça, isso não vem de obra nenhuma, para que nenhum homem se glorie, pela graça, é pura graça dele. Então que essa palavra possa falar ao encontro do teu coração hoje. Que você possa abrir os textos que nós lemos aqui, aleluia, e verificar palavra por palavra, para a honra e glória do nosso Deus.